uma cidade melhor com esse tipo de preocupação. Queria comentar também da política habitacional social, que, vamos dizer, esse processo de favelização que foi comentado aqui, é um processo que nos atinge como cidadão, como morador dessa cidade. E foi comentado que num passado era até política, né? Você fazia política em cima desse processo de favelização. Quer dizer, imaginava-se assim, coitada da população que não tem onde morar, então pode morar aqui nas áreas públicas, aqui nas margens dos rios, nas encostas, nos solos frágeis do Rio da Pedra, e porque isso daí é a política habitacional que eu posso fazer. Se eu não posso pagar por uma política habitacional, eu deixo você fazer o que você quiser. E isso gerou esse grande processo de favelização que assistimos nos últimos anos, e voltar para trás, corrigir isso é muito difícil. O que a gente tem feito é abraçar a política habitacional do governo federal. Nós lembramos que há 30 anos que não se faz política habitacional de grande escala, então Minha Casa Minha Vida é um início de um processo desse sentido. O Kaufmann foi um grande batalhador nesse processo, e a Prefeitura do Rio, só para lembrar, foi a primeira cidade do Brasil que fez leis complementares de incentivo à Minha Casa Minha Vida. E por isso o resultado foi que a Prefeitura do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, foi a primeira cidade a atingir as metas do Minha Casa Minha Vida, e foi a cidade do Brasil, a capital do Brasil, que mais produziu Minha Casa Minha Vida. Em 2 anos foram 50 mil unidades licenciadas nessa cidade. Então, inicia-se um processo de transformação. A gente abandona a política da favelização, da invasão, e traz a inclusão de casas de habitação social com política de subsídio mesmo. Tá? Existe uma lei, nós fizemos, Agostinho, uma lei para cada área especial de interesse social, que é as comunidades de baixa habitação social, é feita uma legislação, né? Então, é decretada por lei que aquela região é uma área especial de interesse social. E logo em seguida faz uma regulamentação, que é a regra do jogo de utilização daquela comunidade. O que acontece hoje é que estão explorando politicamente as áreas especiais de interesse social. Recentemente tem uma vereadora, eu não vou identificar o autor, existe um vereador / vereadora que apresentou 20 processos de leis, de projetos de leis de área especial, de criação de novas áreas de especial interesse social para um bairro de Guaratiba. Ou seja, a gente está, daqui a pouco, se continuar isso, porque aí eu ganho voto, eu faço um projeto desse, chamo a comunidade e digo, ó, botei isso aí para vocês. Então, vocês estão agora liberados de uma série de coisas e eu sou o vereador que te ajudo. Essa política tem que ser abandonada, porque causa problemas para a cidade. Então, nós mapeamos esses 20 projetos de lei dessa iniciativa e dá 1/3 do bairro de Guaratiba, né? E especialmente Guaratiba, que é um bairro com fragilidade de solo, com áreas inundadas, com áreas preservadas e com uma área de expansão da cidade. Então, a gente tem muita preocupação nisso, mas nós fizemos, então, a regulamentação geral, porque demorava muito tempo para fazer uma regulamentação de uma área especial de interesse social. Nós fizemos uma regra geral que impede a construções de novas construções nas áreas de especial interesse social e limita um gabarito de 2 pavimentos. Tá? E a política dos pousos faz a legalização das unidades que são construídas e dá um atendimento. O pouso é um posto de orientação social, ou seja, o arquiteto ou engenheiro do pouso, que a gente chama de arquiteto ou engenheiro social, ele orienta o morador
a uma prática segura de construção. A gente tem que produzir mais, estamos no início de um processo de expansão dos pousos, temos muito o que fazer também, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é mais importante atingir os resultados, é mais importante do que atingir os resultados, é mudar uma postura e iniciar uma prática para atingir esses resultados. Tá? Os projetos estruturais, queria fazer um comentário. O Kaufmann falou sobre os projetos estruturais. Eu queria dizer o seguinte, no edifício da 13 de maio, existia um cadastro que tinha uma assinatura do engenheiro calculista. Era obrigado, naquela época, o engenheiro calculista se manifestar no processo e dizer, eu assinei e sou responsável pelaquela estrutura, pelaquela fundação, etc. e tal. É pena que o prédio era de 1948 e os arquivos, os papéis não contemplam mais os tais projetos estruturais. Se a gente tivesse esses projetos estruturais no arquivo, né, poderíamos ter mais precisão no apontamento das causas e consequências daquele assunto. Mas agora, com a era digital, o cadastro técnico, o cadastro de imóveis que a gente está comentando, vai contemplar a inclusão dos projetos de fundação, de sondagem, que for nesse sentido. Uma do José Otacílio de Saboia Ribeiro, vou fazer essas perguntas de 3 em 3, tá? São só 2 blocos. Fiz 3 denúncias de obra de acréscimo de um pavimento com piscina no edifício Cassem, condomínio Jardim Europa, ao lado de Nova Ipanema. O fiscal da prefeitura foi ao local da obra e mandou a obra prosseguir. O CREA notificou e o proprietário por exercício ilegal da profissão. Ficou por isso mesmo. Levei o caso ao Ministério Público, porque fiscais desse tipo continuam na prefeitura. Do Carlos Chester, quais serão as medidas tomadas em relação aos prédios públicos abandonados? Ao longo da Avenida Rodrigues Alves, temos vários imóveis, Ministério da Agricultura, Cibrasen, etc. A Prefeitura fará alguma gerência nessa situação? Francisco Xavier Adão, tenho trabalhado há muito tempo com cálculo e vistoria estrutural. Observei que não foi citado um canal da Prefeitura com os profissionais de estrutura, o Departamento de Vistoria Estrutural. Este DVE recebe os laudos das marquises após a queda de uma em Copacabana com vítimas. Bom, em toda a sociedade pode existir algum tipo de profissional que não esteja no seu cumprimento das obrigações. Mas também eu tenho que ver qual é o caso, né? Porque também tem muita denúncia de obras que são imaginadas como irregulares e que não são irregulares, né? Porque existem legislações que permitem modificações e até acréscimos, né? Se você não tem o potencial construtivo utilizado, né, num determinado imóvel, ele pode depois sofrer uma reforma e com expansão. E também existem outros instrumentos que legalizam algum tipo de construção, como as mais-valias, que são instrumentos que são feitos por legislação. Então, tem que observar o caso, porque, basicamente, quando a gente recebe uma denúncia, a ouvidoria registra isso, ele vira um processo e a gente acompanha esse processo até o fim, exatamente porque a gente enxerga o denunciante não como um chato ou um implicante, ele é um fiscal da prefeitura. Então, ele vai para a rua junto com a gente e permite que se amplie o poder de fiscalização. Espero que esse tenha sido um caso de exceção. Quanto aos prédios públicos abandonados, também é a mesma coisa, é uma espécie de postura, né? Eu faço uma autocrítica dizendo que o poder público não sabe cuidar do seu patrimônio, não conhece o seu patrimônio. Se o poder público fosse uma empresa, cuidaria melhor do seu patrimônio, até porque, enfim, tem valor, né?
Eu acho que a gente tem que mudar essa atitude, esse olhar, e aí a primeira demonstração de um olhar diferente para o patrimônio é o projeto do Porto Maravilha, que você, através do patrimônio público, está transformando um bairro, né, no bairro mais moderno da cidade. Ou seja, os imóveis que eram de uso industrial passaram a ser de uso múltiplo, misto, comercial, residencial, tornando os imóveis muito mais valiosos em termos imobiliários. A diferença de potencial construtivo é vendido pela cidade, né? E essa diferença, que é muito valiosa, está sendo aplicado com infraestrutura, melhorias urbanas, paisagísticas, sustentabilidade, ambientais, para a transformação daquela região. Então, hoje em dia, o Porto Maravilha está se investindo 8 bilhões de reais ao longo de 15 anos, sem um tostão de investimento público, porque você está vendendo duas coisas que a gente pode vender. Um é o patrimônio abandonado, porque era um uso industrial, e o outro é o potencial construtivo, que é um instrumento que está também previsto no plano diretor. Mas, enfim, apenas o porto não pode servir, já que eu estou fazendo o porto muito bem, eu respondi a cidade inteira. Não, o porto só tem 5,5 milhões de metros quadrados e a cidade tem muito mais para se trabalhar em prédios nesse sentido. Então, essa política dos instrumentos de reconversão de imóveis, de incentivo à construção e um olhar do Rio como patrimônio da humanidade, vai modificar todo esse conceito, tem que modificar esse conceito de olhar para o prédio abandonado como um problema, mas ele, na verdade, ele é uma solução para muitas coisas. Em relação à vistoria industrial, existe na Secretaria de Urbanismo uma gerência de vistoria estrutural. Então, qualquer denúncia de risco, de ameaça de qualquer situação estrutural na cidade, feita pelo síndico, pelo vizinho, até pelo próprio proprietário, a nossa gerência de vistoria estrutural é acionada, ela faz o laudo, é constituída por engenheiros, especialistas em estrutura, e esse laudo vai para a Defesa Civil. Às vezes existem dois laudos, que é o laudo da Defesa Civil, que também é feito por especialistas, mas o laudo da Secretaria de Urbanismo, ele é prioritário e hierarquicamente superior. Então, existe e a gente atualmente é muito acionado, exatamente porque a cidade está traumatizada por esses últimos acontecimentos, então sempre somos demandados por essas situações. E aí tem que fazer um comentário aqui também, que não tem muito a ver, mas reflete um pouco essa situação. A gente tem sido solicitado para estruturas que estão vibrando, que estão ameaçando desabar, e normalmente o morador é um leigo, ele não é um técnico. Então ele sente o abalo que está ali e chama a prefeitura para verificar o que está acontecendo. E a gente tem observado também uma característica de estruturas mais elásticas, mais flexíveis, porque eu acho que está acontecendo uma demanda, a ADEME briga comigo quando eu falo isso, o Conde Caldas também, mas o Conde Caldas briga quase com tudo que a gente fala. Mas, em muitos casos, existe uma concorrência de quem é o calculista, quem é o estruturalista, e é feita por valores. Então, decide-se a contratação de um profissional, muitas vezes, não estou falando que é todas as vezes, muitas vezes, pelo custo mais barato da estrutura. E, às vezes, essa estrutura, enfim, são mais elásticas do que as outras, né? Não vai cair, é o famoso balança, mas não cai.
mas gera uma situação de insegurança na população muito grande. Então, não vai aqui nenhum apelo para dizer gastem mais nas estruturas, façam estruturas mais rígidas, mais sólidas, mas é um comentário que eu gostaria de fazer. Muitas vezes nós vamos a um prédio que está sendo demandado por uma vistoria e ele está absolutamente seguro, mas passa um ônibus na rua e tem aquela vibração. Tá? Então... Obrigado, secretário. Último bloco de perguntas aqui, do Ronaldo Lima. O cadastro vai receber informações passadas sobre acréscimos, anomalias e modificações fornecidas obrigatoriamente pelas construtoras, seus calculistas ou empresas de estruturas e fundações? E a Prefeitura? Se não for obrigatória essa contribuição das empresas de engenharia e da Prefeitura, a lei vai ser necessária, mas não suficiente. Cria-se obrigações para terceiros, condomínio, mais oportunidade de trabalho para engenheiros, mas não traz obrigações para as entidades de engenharia, o que, a meu ver, é insuficiente. Do Omar Gesualdo: se todos temos conhecimento que no Estado ou capital da Bahia já há lei de inspeção predial a cada 5 anos, ou seja, foi pioneiro no assunto. 2, parabenizando o secretário pela iniciativa e o clube pela excelente iniciativa. Obrigado. Do Marcos Posse: já a condição de cadastro no site da Prefeitura para usuários como testadores desse sistema ou de real cadastro de imóveis por profissionais, ou isso é exclusivo à SMU? O comunicado de execução de obras já está ativo? Do Raul: vistoria técnica. Constatada a condição inadequada, ela não é comunicada pelo profissional vistoriador à Prefeitura pelo site? Bem vago, em estado de risco, arrecadado, a Prefeitura não dá condições ao imóvel em estado de risco nos 3 anos que aguarda para tomar posse? Deixa eu ver se eu consigo responder tudo aqui. Em relação ao cadastro, ele não está pronto ainda, ele está sendo elaborado. Está aqui 2 pessoas que são responsáveis pela implantação desse cadastro. O Murilo Alevato é o secretário executivo, o principal executivo da ADEME, que